Os fenômenos da natureza são muito impressionante e fascinante. As nuvens apresentam diversas formas, que variam dependendo essencialmente da natureza, dimensões, número e distribuição espacial das partículas que a constituem e das correntes de ventos atmosféricos. No Top 5 de hoje, você vai conhecer as 5 nuvens mais incríveis e assustadoras do mundo. Número 5. A nuvem piroclástica. Os fluxos piroclásticos, também chamados de nuvens piroclásticas ou ondas piroclásticas, são o resultado destrutivo de algumas erupções vulcânicas. Eles são objetos fluidos, de movimento rápido, compostos de gás quente e detritos piroclásticos, cinzas e pedras, e podem se mover a uma velocidade de 160 km por hora. A temperatura do gás está geralmente entre 100 a 1500 graus Celsius. Os fluxos piroclásticos geralmente se aproximam do solo com o terreno irregular. O volume da nuvem varia de 100 metros cúbicos a mais de 1000 metros cúbicos, e a maior pode se espalhar por centenas de quilômetros, embora não haja uma nuvem desse tamanho em 100.000 anos. A maior parte do tráfego tem cerca de 1 a 10 quilômetros cúbicos e se espalha por vários quilômetros. O fluxo de ar geralmente consiste em 2 partes. O fluxo de ar flui ao longo do solo e contém grandes pedaços de rocha e joga detritos, enquanto as outras partes da nuvem cinza saem da nuvem mais forte devido à turbulência entre o fluxo de ar e o ar sobrejacente. À medida que se move, a energia cinética da pedra achatará as árvores e edifícios no caminho. Gás de alta temperatura e alta velocidade são fatais. Por exemplo, as famosas aldeias italianas de Pompeia e Herculano foram engolidas por eles em 79 a.C., causando grande perda de vidas. Em junho de 1997, um riacho na ilha de Montserrat, no Mar do Caribe, matou 20 pessoas. Contudo, o maior fenômeno que se tem conhecimento foi o fluxo expelido pelo Monte Pelée, em Saint-Pierre, em 1903. Número 4. Nuvem cumulonimbus. Cumulonimbus são as mais perigosas nuvens da Terra. Suas dimensões horizontais e verticais são tão grandes que sua forma característica só pode ser vista claramente a longa distância, por isso o fato de serem vistas a até 400 km de distância, dependendo das condições do tempo. No ápice de seu desenvolvimento, a nuvem cumulonimbus tem forma principalmente vertical, e sua altura se estende por mais de 15 quilômetros, especialmente em regiões tropicais, embora possa aparecer em quase todo o mundo. Logo abaixo de sua parte inferior, devido à sua grande espessura, ele exibe uma grande escuridão ao bloquear a luz solar. Na maioria dos casos, as nuvens cumulonimbus maduras são caracterizadas pela formação de uma textura fibrosa ou listrada na parte superior, que tem a forma de uma bigorna, enquanto na parte inferior geralmente há nuvens em forma de bulbos ou nuvens cúmulos menores. Essas nuvens podem aparecer individualmente ou em grupos. Geralmente ocorrem no mês mais quente do ano, no período da tarde, ou também estão relacionadas às frentes frias. Uma vez que a formação do vento do terreno permite que eles se desenvolvam verticalmente, eles também podem aparecer perto de montanhas. Dentro dele, a velocidade do vento pode chegar a mais de 150 km por hora. Seu fundo é formado por gotículas de água, e à medida que a altitude aumenta, mais cristais de gelo se formam. No topo é o principal componente. As tempestades de cumulonimbo podem ter várias formas de precipitação, incluindo gotículas de água, neve e granizo. Número 3. Nuvem supercélula. Essas nuvens se formam quando o ar frio da região da bigorna desce para o ar mais quente abaixo da mesma. Uma supercélula é uma tempestade caracterizada pela presença de um ciclone intermediário, redemoinho de ar para cima dentro da nuvem. Portanto, essas tempestades às vezes são chamadas de tempestades ciclônicas. Entre as 4 classificações de tempestade, supercélula, multicélula, célula única e linha instável nível 1 e nível 2, as supercélulas são geralmente as menos comuns, mas também são as mais graves. Esses sistemas são geralmente isolados de outras tempestades e podem dominar o clima local a até 20 milhas de distância. Eles causam muita chuva e produzem muitos raios e vento. Mas o mais perigoso é quando os tornados se formam, porque eles causam muitos danos, não importa para onde vão.
As supercélulas são geralmente classificadas em 3 tipos: tipo clássico, tipo de baixa precipitação e tipo de alta precipitação. As supercélulas de baixa precipitação existem em climas mais secos e áridos, enquanto as supercélulas de alta precipitação podem aparecer em qualquer lugar do mundo sob os pré-requisitos necessários para sua formação, mas aparecem principalmente nas grandes planícies dos Estados Unidos. No Brasil, ocorrem principalmente nas regiões sul e sudeste do país e acabam produzindo tornados. Número 2. Nuvem perfurada. Uma nuvem perfurada é um fenômeno meteorológico que ocorre quando a temperatura da água na nuvem está abaixo de zero. Durante o processo de congelamento, as gotículas de água ao redor evaporam e deixam um grande buraco na nuvem. As nuvens perfuradas são chamadas de faustriac em inglês e são o resultado da temperatura do ar frio e da instabilidade atmosférica. De baixo, pode parecer que uma parte da nuvem caiu do céu. Acontece que isso é realmente o que está acontecendo. Esse fenômeno ocorre em nuvens de nível médio compostas por gotículas de água líquida superresfriadas, ou seja, mesmo que a temperatura esteja abaixo do ponto de congelamento típico da água, 32 graus Fahrenheit ou 0 graus Celsius, as gotículas de água permanecem líquidas. Mas mesmo as gotas ultracongeladas têm suas limitações. Por exemplo, o resfriamento adicional que ocorre nas asas de um avião pode empurrar as gotas de água para pontos de congelamento conforme o avião passa pelas nuvens. À medida que as gotículas continuam a congelar, os cristais de gelo irão produzir mais cristais de gelo. Eles eventualmente se tornam pesados o suficiente para que cristais de gelo caiam do céu, deixando lacunas nas nuvens. Em janeiro de 2020, o céu sueco proporcionou um primeiro dia dos namorados na forma de um buraco em forma de coração nas nuvens. Outras nuvens perfuradas atmosféricas também apareceram no céu no sul dos Estados Unidos naquele mês. Número 1. Nuvem de cogumelo. Uma nuvem em forma de cogumelo é uma nuvem de fumaça em forma de cogumelo, chamas e detritos formados pelo Big Bang. Geralmente estão relacionados a explosões nucleares, mas eventos de dimensões semelhantes têm o mesmo efeito. Erupções vulcânicas e colisões de pequenos corpos celestes, como meteoros ou cometas, com a Terra produzirão nuvens em forma de cogumelo naturais. Quando o calor de uma explosão nuclear aquece o ar e reduz sua densidade, uma nuvem em forma de cogumelo nuclear é formada, que sobe e desce. Tire sua poeira e detritos. Às vezes, nuvens de cogumelo podem ser observadas nas tempestades, quando parte da tempestade sobe e o restante é menor, como já pode ser visto no Japão e no sul do Brasil. Em uma explosão nuclear, as bolhas sobem a uma velocidade de centenas de quilômetros por hora, levando embora toneladas de ar e poeira. A poeira então mistura-se com gotículas de água, que ficam suspensas na atmosfera, criando uma nuvem gigantesca, que é a cabeça do cogumelo. Além disso, de acordo com Messur, o formato da onda de choque é afetado por mudanças na velocidade do som, altitude, temperatura e umidade de diferentes ambientes. O anel de condensação ao redor ou acima da bola de fogo é uma característica comum, como visto em Beirute. E se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso vídeo. Antes de sair, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até o próximo vídeo.